A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Aqui quem vos fala é o Diácono Júnior. Primeiramente agradecer a Deus, por mais esta rica oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos trabalhando na obra de Deus, como Ele tem nos dado as oportunidades de nós estarmos aprendendo e ensinando os irmãos com mais uma lição, a lição de número 3, que se encontra já em nossas mãos. A primeira lição o pastor Sandro já tem passado, que tinha pelo tema quando a família age por conta própria. O pastor Sandro já tem passado essa lição. A lição de número 2, o diácono Vitor, com a sua responsabilidade de estar passando, que tem pelo tema a predileção dos pais por um dos filhos. E hoje em minhas mãos, na responsabilidade de estar ministrando esta lição para os demais irmãos que estarão logo assistindo esta live, temos em mãos a lição de número 3, o ciúme, o mal que prejudica a família. Então aqui quem vos fala é o Diácono Júnior, da Assembleia de Deus Boas Novas, Ministério Carambeí, e nossa série se encontra em Curitiba, O pastor Sandro, pastor local de Carambeí, e o pastor local está nosso pastor Jonas Batinga. Então, antes de mais nada, vamos estar começando com a oração para que Deus possa nos dar o discernimento e entendimento da palavra do Senhor, meus irmãos. Então, onde se encontrar, meu irmão, incline a sua cabeça, fale com Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de trabalhar em nossa vida, Soberano Deus, Deus maravilhoso é o Senhor, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu clamo a Tua presença, eu clamo a Tua face, Rei da Glória, Pai. Te agradeço, ó Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, ó meu Deus, ó Pai, de estar em mãos, ó Pai, esta revista, Senhor, ó Pai. Por o Senhor tem concedido, ó Pai, esta oportunidade, Pai, de estar trabalhando na Tua obra, Senhor, ó meu Deus, ó Pai. Senhor, ó meu Deus, fazendo a Tua vontade, ó Senhor, ó Pai. Que esta mais uma vez, ó Pai, o Senhor se faça presente, Pai, dando discernimento e entendimento da Tua palavra, Senhor, ó meu Deus, ó Pai. Aonde chegar, ó Pai, essa Tua mensagem, essa Tua oração, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que seja uma oração, que seja uma palavra de transformação, ó Rei da Glória. Uma palavra, Senhor Deus, que venha mudar os corações, ó meu Deus. Uma palavra, ó Pai, de fortalecimento, ó Pai. Uma palavra, Senhor, ó meu Deus, que venha abrir os olhos, Pai, dos Teus filhos, onde estão cegos espiritualmente, ó Rei da Glória, Pai. Uma palavra, Senhor, ó meu Deus, de fortalecimento em nossa vida espiritual, Senhor, ó meu Deus, ó Pai. Que o Senhor se faça presente, ó Pai, em cada vida, em cada lar, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu te peço e já te agradeço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos estar passando a lição de número 3, que tem o tema, o ciúme, o mal que prejudica a família. Então, já vamos estar lendo o nosso texto áureo. Porque onde há inveja ou espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. Vamos lá em verdade prática. O ciúme é uma obra da carne. Só o fruto do Espírito Santo é capaz de superar a consequência ruim dessa emoção. Então o Espírito Santo, ele quando entra dentro da família, não há sequer esse tipo de ato, essa perturbação na obra, da obra perversa. Porque o Espírito Santo, ele retira todas as coisas más que existe dentro de uma família, que existe no coração de uma pessoa. Mas preciso isso acontecer, esta forma de transformação em sua vida, a partir do momento que o Espírito Santo é deixado agir, que o Espírito Santo é deixado entrar dentro do lar, dentro do seu coração. A partir do momento que você deixa o Espírito Santo entrar dentro da sua casa, em seu lar, a partir deste momento há uma transformação, há uma renovação em sua vida espiritual. E quando a sua vida espiritual não vai bem, meu irmão, a sua vida financeira também não vai bem, a sua vida conjugal também não vai bem, e sua vida emocional também não vai bem. Então, quando a sua vida espiritual não está firmada na presença do Senhor, nada de outras coisas vão bem. Esse nós temos que entender logo no início desta lição, para você entender o que é a diferença do Espírito Santo dentro da tua vida, dentro do teu lar, no seu trabalho. Vamos logo lá para Gênesis 37:1 em diante, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai.
na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Estava estes com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Então podemos ver aqui que José trazia uma má fama de seus irmãos ao seu pai. Talvez coisas que não deveriam acontecer entre irmãos. Um irmão defamar o outro irmão. Até mesmo para o seu pai, coisa que o pai não estava vendo o que estava acontecendo. Vai um irmão e defama outro irmão para o seu pai. Ao invés desse irmão, hoje em dia falando, ao invés desse irmão defamar esse outro irmão para o seu pai, o que deveria acontecer? Esse irmão, sendo mais sábio, ele deveria aconselhar para que esse outro irmão mudasse. Mas não fazer com que ele seja talvez mal falado, de formas assim, vamos dizer, mal falar do seu irmão para o seu pai. Talvez com essa atitude poderia mudar talvez a atitude dos demais irmãos que estavam apacentando ovelhas. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, invejavam seu pai. Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então não há uma boa convivência aqui nessa mensagem entre irmãos. Como um irmão vai ter inveja do seu próprio irmão, sendo seu irmão do seu próprio sangue? E isso nem que não fosse do seu próprio sangue. Essa prática, quando o Espírito Santo entra na vida do cristão, essa prática é totalmente mudada. Essa questão dessa inveja, entendemos que não há quando o Espírito Santo entra dentro de um lar. Então isso que nós temos que entender nessa lição, que a transformação do Espírito Santo afasta todas essas coisas que vêm atribular uma família, um lar, a própria parentela dentro do lar, em questão de irmãos, pai contra filhos, filhos contra irmãos, filhos contra os pais. Essa questão, quando o Espírito Santo entra dentro do lar, essa questão não existe. Quando há o Espírito Santo, quando há o dom do Espírito Santo dentro do lar, onde se vive, onde se convive uma família. Então vamos entender um pouco mais ao passar dessa mensagem, ao nós entender a passagem desta lição de hoje. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tirar José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-ne e lançaram na cova, porém a cova estava vazia. Não havia água nela, passando, pois, os merceadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Vejamos aonde está o ponto bem crítico do ciúme de seus demais irmãos contra José. Porque seu pai o queria melhor do que os demais irmãos, até mesmo ter dado uma túnica de várias cores. Coisas que naquela época a túnica era apenas de 2 cores. Então seus irmãos se sentiam menos amados do que José ao seu pai.
Então são esses tipos de atitudes que hoje em dia não se pode estar dentro de uma família, ou um pai ou uma mãe amar mais um filho do que o outro, ou do que os outros filhos. Não tem como hoje em dia um pai presentear um filho de tal maneira, com alguma roupa ou até algum outro objeto, e deixar os demais filhos, ou até mesmo outro filho, sem ganhar a mesma coisa. Que amor é esse? Onde está esse amor desse pai que ama mais um filho, sendo que os dois filhos foram gerados do mesmo amor? Isso eu estou falando nos dias de hoje. Foi gerado do mesmo amor, da mesma mulher, no mesmo casamento. Não há como dizer que eu vou amar mais o meu filho caçula e deixar de amar o meu filho mais velho, ou vice-versa. Porque os dois filhos, eles vão crescer com atitudes diferentes. Se um pai ou uma mãe amar mais o mais novo, ou amar mais o mais velho. Então o amor não tem como ser um amor maior por um filho e menor para o outro. O crescimento dessa família vai ser totalmente fora da lógica do comum. Não vai ser voltada para a palavra do Senhor. Porque se nós pararmos para analisar, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário, para a salvação de todos. Deus não amou mais eu e menos ao meu pastor, e vice-versa. Então Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário por amor a todos, não somente os que estão dentro da igreja, até mesmo os que estão fora da igreja, que estão no mundo. Então não houve uma divisão de amor, não houve uma separação de pessoas que Deus diz: eu vou salvar os que estão dentro da igreja e vou jogar no lago de fogo os que estão fora. Aí vem a questão daqueles que querem trilhar, daqueles que querem andar na presença do Senhor. Nós temos livre-arbítrio, podemos fazer aquilo que nós quisermos, mas a consequência vem depois. Então não vamos entender as coisas de uma forma errada, vamos andar por dentro da palavra do Senhor, até mesmo para termos uma boa convivência dentro da nossa família, para entendermos qual e como nós devemos ensinar aos nossos filhos, como nós devemos amar até nossos filhos. Não tem como eu ter um amor maior por um filho e um amor menor para outro filho. Cada um tem um gênero diferente, tem suas qualidades, não são as mesmas qualidades de dois filhos, não são as mesmas. Cada um tem a sua qualidade diferente do outro. Não é por isso que um pai ou uma mãe tem que amar o mais aquele que tem uma qualidade mais avançada do que o outro. Às vezes talvez é mais prestativo em ajudar dentro de casa. Talvez o outro filho não é tão prestativo em ajudar as tarefas de casa. Mas são filhos gerados do mesmo amor. São concebidos pelo amor de Deus. Não existe uma diferença de tratamento dentro do lar de um filho para o outro. O amor tem que ser igual. O tratamento dentro de um lar tem que ser da mesma forma. Se é na hora de repreender um filho, a questão de quando tem-se mais de um filho dentro no casamento, a questão em repreender em atos que não são uma conduta de um filho se fazer, o repreendimento tem que ser ambas partes iguais para os dois filhos. O amor tem que ser se colocado da mesma forma. Se vai presentear um filho com alguma coisa, a questão do outro também tem que ser a mesma, a não ser que se coloque uma regra: aquele filho que for bem na escola terá o mérito de ganhar tal coisa, e se não for bem na escola, terá o mérito também de não ganhar. Até por aí tudo bem. Se entendemos que quando você incentiva ao seu filho, até mesmo dentro da escola, você aconselha: olha filho, se você for bem nas provas, prestar atenção no que os professores ensinam, se você for bem educado com seu professor, conforme você foi ensinado dentro de um lar, você ganhará tal coisa assim. Aí depende dos pais quererem fazer ou não. Mas o amor não pode ser dividido.
O amor tem que ser concebido aos dois filhos da mesma forma. Não pode haver uma vírgula entre um filho e outro. Você tem que ter regras para um conforme a regra do mesmo maior ou menor. Porque a criação não tem como você criar um filho de uma forma dentro da sua casa e outro filho que está dentro da sua casa você criar da uma forma diferente. Como serão o crescimento espiritual dessas crianças? Qual será o crescimento na vida no mundo? Digamos assim, o que vai passar por a cabeça daquele que se sente menos amado pelos seus pais? Qual vai ser o comportamento? Vemos hoje que passamos por tribulações em crianças que não obedecem os seus professores. Não sabemos qual é a questão. Eu não posso dizer o que o filho não está obedecendo a um professor. Eu não sei qual foi a criação dele. Eu não sei o que ele foi ensinado dentro da sua casa. Eu não sei qual é o amor recebido pelos seus pais. Estamos vivenciando em tragédias hoje dentro das escolas, em alunos se comportando totalmente diferente dentro de uma sala de aula, onde vemos homicídios de crianças dentro de sala de aula, crianças menores de idade, até mesmo crianças maiores, pessoas maiores de idade, dizemos assim. Qual foi o comportamento de seu pai e sua mãe em ensinar a vida espiritual, em aconselhar, em amadurecer esses filhos para a criação, para elas terem uma convivência na sociedade? Então nós podemos entrar com este assunto sobre esta lição do ciúme dentro dos lares. Podemos entender um pouco em questão dessa passagem de José e trazermos para nós entendermos a situação que nós vivenciamos hoje. Então vamos na introdução do texto. O ciúme é uma emoção humana que pode levar grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes. Em alguns momentos da vida, às vezes é por alguém da família, outra vez é por amigos ou por algum bem que é considerado precioso. Há pessoas que se sentem ciúme por até cargos, funções. Isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico. Nessa lição temos o propósito de refletir a respeito das consequências do ciúme na família. Então o ciúme é gerado porque o ciúme é carnal. E o que vai intervir na questão do ciúme é a preparação das pessoas para entrar na sociedade, até mesmo no trabalho, até mesmo dentro de uma igreja, até ter um cargo dentro da igreja pode gerar ciúmes, conforme essas pessoas são tratadas. Mas agora, quem tem o direcionamento de Deus, tem o Espírito Santo dentro do seu coração, ele age através dos ensinamentos que há na Bíblia, ele está sempre buscando a presença do Senhor. Essas pessoas raramente vão ter esse comportamento de ciúmes. Então nós, como os filhos de Deus, nós temos que entender a necessidade de você ter um entendimento da palavra do Senhor, e nós estamos buscando a presença de Deus, a face do Senhor, entender a palavra e carregar em nosso coração a presença do Espírito Santo, para que nós não venhamos cair nessa tentação dos ciúmes, onde arruína tanto um casamento, quanto a tua vida profissional, o seu trabalho, até mesmo a sua vida dentro do ministério. Então temos que ter em mente a necessidade da convivência em sociedade, da convivência dentro do ministério como os irmãos em Cristo, para que não haja esse tipo de ciúme, até mesmo no trabalho. Às vezes a pessoa ela é mais dedicada, às vezes a pessoa ela faz o seu trabalho com mais responsabilidade, talvez ela se compromete mais, porque ela sabe que é necessário ela cumprir com suas normas, porque é ali que ela está ganhando o seu ordenado para seu mantimento, tanto no mantimento da sua casa em questão de alimento, como se manter na sua vida financeira, está tirando daquele trabalho. Então tem pessoas que elas se comprometem mais em fazer melhor as coisas.
porque ela sabe que é dali que ela está tirando o seu alimento. E tem pessoas que não se preocupam nessa questão, fazem por fazerem, se acham na obrigação de estar fazendo só. A questão é isso, tem pessoas que se comprometem, se doam mais em questão de trabalho, em questão de ministério, se doam mais até em questão de pai, em questão de mães. Tem pessoas que elas não se doam tanto em questão de fazer aquilo que se der dado em suas mãos, bem feito ou da melhor forma possível que ela pode fazer. Então tem essa questão também para nós entendermos. O tema dessa lição é uma emoção comum a todos. É uma emoção que nós talvez passamos, porque é uma fase, é uma emoção carnal. Vamos para mais afundar na introdução. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. É o que nós vemos. Não tem como eu ter um filho preferido e o outro não ser. O amor tem que ser entre os filhos, tem que ser da mesma forma. Porque se um filho é mais obediente e o outro não é, aí entra como foi a educação dos dois filhos. Se sempre foi repreendido no mesmo ato que o que é mais obediente foi. Então tem que ter um termo de repreensão quando um dos filhos faz algo errado, para que o outro entenda que se ele fazer da mesma forma, ele também vai ser repreendido. Se ele foi dado algo por mérito ao filho menor, sabe que se o filho mais velho fazer algo, também vai ser entregar algo por mérito. Não tem como você fazer para o mais novo e para o mais velho você não fazer. Porque a criação tem que ser voltada da palavra do Senhor. Você tem que estar ciente que a criação de um filho, não há como você ter uma criação de um filho de qualquer forma. Você tem que ter o discernimento de Deus para você ser um bom pai, para você ser um bom esposo, para você ser um bom obreiro e para você ser um bom funcionário. Tem que ter o discernimento e a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ambas as partes. Nós somos dependentes da graça de Deus. Somos dependentes do agir do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho. Pai, José, delatava todas as más ações dos seus irmãos. Isso pode haver conflito quando um filho leva ao seu pai só as coisas que os seus filhos fazem quando seus pais não estão, e as coisas boas quando esses filhos também fazem. Será que estavam chegando até os ouvidos daquele pai? Para o patriarca da família, por esse motivo eles ouviam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que inveja e o ciúme estão presentes. A falha no tratamento dos filhos, a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Gênesis 37:3, é possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado naturalmente. Quando não são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidades e temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com ele. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui a história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu ciúmes e inveja entre os irmãos. A consequência grave desse patriarca
dessa prática dentro da família, o ciúme é o meio, a preferência. Como eu tenho dito, não tem como ter um filho preferido e o outro ser não preferido. São filhos do mesmo amor, concebido pelo mesmo amor da graça de Deus. Os filhos são herança de Deus. Não tem como você zelar de um filho e deixar o outro de qualquer forma. Jacó, o ciúme meia preferência. Jacó não mediu consequências ao apresentar seu filho José, com uma capa de várias cores. Numa clara atitude de preferência, isso provocou o ciúme dos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava devido valor. Ora, José era 11º filho de Jacó. E quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram. A inveja não permite compreender o desígnio de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia sonho de José que colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo, o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José. Quando contava para os seus irmãos, fizeram que ele entenderam que José agia com arrogância depois em relação a eles, e por isso rejeitavam os sonhos. Tinha um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podia enxergar o que acontecia alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Gênesis 41:41. Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Se a atitude de Jacó fosse totalmente diferente do que ele tratava José, os seus irmãos talvez entendessem que José teria o sonho, teria um dom de revelação de sonhos. Mas como o tratamento de seu pai era totalmente diferente em questão de José e os seus irmãos, nessa questão, os irmãos de José não podiam enxergar o que acontecia, não poderiam entender o que José sonhava. Aqui nós podemos entender quem era José. 11º filho de Jacó, o primeiro filho com sua esposa favorita Raquel, depois que sua irmã Léia já lhe havia dado 6 filhos. E uma filha estéril, há muito tempo desejava de ter filhos. Raquel chamou o seu primeiro filho de José, em hebraico, José, que significa que ele acrescente. E como ela explica, o Senhor me acrescente outro filho, Gênesis 30:24. José era o único filho de Raquel na época do retorno da região de Arã. Palestina tornou-se o filho favorito de Jacó. Quando Jacó foi ao encontro de Esaú, colocou Raquel e José no lugar mais seguro da caravana. Esse favoritismo é comentado em Gênesis 37:3 como consequência da idade avançada de seu pai José. José era um pastor, assim como seus irmãos. Provocou sua hostilidade em relatar ao pai informações sobre a má conduta destes. Jacó demonstrou sua parcialidade, dando ao filho um longo manto, ornando com mangas, literalmente um manto especial. É possível que aquele manto tivesse sido confeccionado sobre encomenda, com um tecido colorido. Esse presente indicava que Jacó pretendia fazer de José o seu principal herdeiro. E com isso, acirrou a ira de seus irmãos contra ele. Gênesis 37:4. Na fogueira do ódio dos seus irmãos foi colocado mais lenha. Quando José relatou os 2 sonhos que tivera, nos quais o Senhor havia lhe mostrado que ele seria o chefe de todos eles, o ciúme dos irmãos os levou a tomar uma atitude contra
E ele, quando José foi enviado para investigar as atividades de seus irmãos, encontrou-os de Dotã junto aos seus rebanhos. O plano deles era matar José, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Ruben, que desejava protegê-lo de qualquer mal. Quando apareceu uma caravana de ismaelitas, midianitas, em sua rota de Gileade até o Egito, os irmãos conceberam a ideia de se livrar dele e ainda com algum lucro venderam José aos mercadores. Insensivelmente fizeram Jacó acreditar que ele havia sido morto por animais ferozes. Para isso trouxeram de volta o manto de José embebido de sangue de um cabrito. Então entendemos até que ponto chegou o ciúme, até que ponto chegou a inveja da família. Porque poderia ser que José tinha o dom do Espírito Santo, ou por o seu pai não amar da mesma forma que amou José, amar os demais irmãos. Aí há uma falha na criação dos filhos dentro da família. Você pode entender a falha da criação, do amor, de você demonstrar mais afeto por um filho, mais amor por um filho, e deixar de amar e apresentar afeto da mesma forma a outro filho. Você pode entender, ter uma convicção do o que tem acontecido dentro dessa palavra que está na Bíblia, e o que tem acontecido hoje em dia. Nos dias de hoje, vemos filhos matando pais, pais matando filhos, casamentos se acabando por falta de amor, casamento se acabando por falta de instrução espiritual, casamento se deixando ser levado pela fúria do inimigo, porque ninguém sequer tem um amor de correr atrás de informações bíblicas, informações até mesmo de ajudas pastorais, para que a sua família se mantenha de pé. Porque hoje em dia ninguém quer se esforçar em fazer uma família se permanecer de pé. O ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo de desprezo, vestimenta tradicional do povo antigo, tinha o máximo 2 cores, como eu tenho dito no início da lição. Tinha o máximo 2 cores, feita fio de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Gênesis 37:3. Isso corroborava sentimento da predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Ciúme, agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favorecimento do pai, José agiu com experiência, imaturidade, arrogância a seus irmãos. Com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Entendemos até o que ponto chega você querer ter um filho mais preferido, mais amor por um filho e menos amor pelo outro. Entendemos como é a construção de uma família, como é o ensinamento das novas gerações que nós temos hoje em dia, aonde estão adolescentes, crianças que estão tirando a sua própria vida porque não tem amor dentro do lar, não sentem amado pelos seus pais, porque os pais não têm tempo de acariciar seus filhos, não têm tempo, não tiram aquele tempo para estar com a sua família, para vivenciar um momento único que é a família, e agradecer a Deus por ter proporcionado a família a cada dia de sua vida. O ciúme é uma emoção que tem origem no
egoísmo e como uma infecção que se espalha no corpo doente, a inveja, a rancor e o ódio. Geralmente tem no ciúme nascedouro como um sábio. Salomão declarou: o ciúme desperta o furor. Provérbios 6,34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda, dissensões de como origem a carne, 1 Coríntios 3,3, o ciúme é uma obra da carne. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras, relacionamentos profissionais, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlada e o descontrolado é muito tênue. Vemos que na família de Jacó podemos constatar que o ciúme era uma obra da carne. Quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. As consequências do favoritismo e do ciúme nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer as pessoas. As túnicas eram usadas para aquecer as pessoas. Carregar pertences em suas viagens, enrolar bebês, servir de assento ou até mesmo para servir como seguro de um empréstimo. A maioria das túnicas ia até os joelhos, possuía as mangas curtas e era apenas uma cor. Em contraste, a túnica de José era provavelmente do tipo utilizado pela realeza. Mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos e coloridas. A túnica tornava-se símbolo do favoritismo de Jacó por José. Aqui agravou a relação já estremecida entre José e seus irmãos. Poderia o ciúme fazer você sentir vontade de matar alguém antes de responder? Claro que não. Veja que aconteceu na história de 10 homens. Estavam dispostos a matar o irmão mais jovem por causa de uma túnica. E alguns sonhos divulgados, seu profundo ciúme havia se tornado em ira. Cegando-os completamente, para que era certo poder ser difícil reconhecer o ciúme quando as nossas razões parecem ter sentido, mas quando não fazemos o ciúme crescer rapidamente leva a sérios pecados. Quando mais o sentimento de inveja é cultivado, mais difícil se torna livrá-las. E no momento certo para lidar com o ciúme é quando você se apanha comparando-se com os outros. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias, como os tenho dito. Não são poucas notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam outras pessoas por causa do ciúme. Não foi diferente o tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada, invejosa, por causa da extensão dos ministérios terrenos do Salvador. Marcos 15:10. O ciúme entre os santos e Deus, se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensa mútuas. Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações
de modo que produzimos frutos do amor e não desejamos cobiças de vangloria, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:25. Vencendo o ciúme, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. Como eu tenho dito no início da lição, se quando você está buscando a presença do Senhor, tem no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia, a presença do Espírito Santo, essas coisas carnais não têm espaço para entrar dentro do seu casamento, na sua vida conjugal, espiritual, familiar e sentimental. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. Filipenses 4:8. O que pensamos, o que está em nosso coração determina nossas ações. Provérbio 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando, comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral. São coisas que famílias, cônjuges, independente qual seja, não têm buscado ajuda pastoral. Estão se deixando a família se acabar por falta de interesse da presença do Senhor, por falta de interesse de estar mantendo a sua família de pé, porque não querem ter um comprometimento com a presença do Senhor em sua vida. Que com base na palavra aconselhará com sabedoria e finalmente considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13:4. A palavra de Deus ainda é melhor antídoto para tratar emoções negativas. O ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas com o casamento. Elimina também as relações de amigos e irmãos. Então vejamos nesta lição até onde o ciúme, a inveja, ela é capaz de chegar. Até onde uma construção da sua família, se não houver o amor de um pai, de uma mãe, o afeto dentro da sua família, se veja que a palavra nos ensina que haverá rancor, haverá discórdia, haverá ciúmes, haverá inveja dentro da família. E nós podemos entender onde é uma família, dentro da família há inveja, há rancor, há ciúmes. Entendemos que a presença do Espírito Santo permanece ali naquela família. Entendemos que a presença de Deus permanece. Que há a presença do Espírito Santo, a presença de Deus está ali naquele lar. Onde há inveja, onde há ciúmes, onde há contenda, onde não há amor. Podemos entender que a presença de Deus se manifesta dentro da família nesse aspecto. A conclusão da nossa lição, chegamos ao final dessa lição número 3. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo conselha-nos a que andemos dignamente, evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Esse desenvolver a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e ao mesmo tempo enfraquecer as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então nós só vamos ter uma boa convivência familiar, conjugal, a partir do momento que você volta a sua mente para as coisas de Deus. Quando você busca, quando você clama, intercede pela sua família, quando você ora pela sua família, quando você cuida com amor a família que Deus te presenteou, quando você cuida com amor os filhos que é a herança de Deus,
essas atitudes carnais não cabem, não há espaço para essas emoções carnais entrarem da sua família. Então, meus irmãos, fica a reflexão desta mensagem nesta noite, aonde chegar esta live, que nem eu tenho dito, acompanhe ela do começo ao fim para você entender cada lição, porque é necessário que a presença do Espírito Santo esteja no seu coração, que a presença de Deus seja habitada dentro do seu lar, que haja espaço no seu coração, dentro da sua família, do seu lar, para que o Espírito Santo possa trabalhar, que você deixe Deus entrar dentro da sua casa, que você convide Deus para morar no seu coração, morar dentro da sua casa, para que Deus seja bem-vindo dentro do seu lar. Não dê espaço para as coisas do mundo, para as coisas carnais, mas sim para a presença do Senhor, para a presença do Espírito Santo, que haverá mudança na sua vida conjugal, espiritual e sentimental. São coisas que o mundo tem tirado, o inimigo tem lançado e todos têm achado, a maioria, pelo menos tem achado que é anormal. O amor tem se esfriado, as pessoas não têm dado valor naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Então, meus irmãos, eu clamo que a presença do Senhor esteja em cada lar, em cada vida, e vamos estar orando por mais esta oportunidade que Deus tem nos dado. Soberano Deus, Deus maravilhoso Senhor, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu clamo a Tua presença, te agradeço, Pai, por esta rica oportunidade, Pai, do conhecimento que o Senhor tem nos dado, Pai, estar aprendendo mais uma vez, ó Pai, com as Tuas palavras, Senhor meu Deus, Rei da Glória, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, onde essa oração chegar, ó Pai, que permaneça a Tua presença, Pai, permaneça a presença do Espírito Santo, que haja uma transformação espiritual, conjugal, Pai, sentimental nos lares, ó Pai, que o amor, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, do Teu Espírito, Pai, permaneça dentro dos lares, ó Pai, que a Tua presença, Pai, seja manifestada, que o Senhor opera o sobrenatural, Pai, no nome do Senhor Jesus é o que eu peço e eu te agradeço, Senhor meu Deus, amém. Que a presença do Senhor permaneça em cada lar, no teu coração, que a paz do Senhor esteja com todos, em nome do Senhor Jesus.